Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos mais uma vez aqui para juntos compartilharmos da poderosa Palavra de Deus. Hoje no programa Palavra de Fé eu quero basear a mensagem numa pergunta. Guarda o que houve de noite. Eu quero mostrar dentro dessa pergunta, uma pergunta que foi feita em Isaías, no capítulo 21, versículo 11, acerca de como nós devemos nos comportar como bons soldados de Jesus. Fica conosco, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Vamos fazer a leitura de um versículo. Eu quero ler Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 21, o verso 11, que diz assim: Gritam-me de Seir, guarda, que houve de noite? Guarda, que houve de noite? Baseado nesse versículo, eu quero fazer algumas considerações baseado no tema guarda, o que houve de noite? A proposta não é entrar no mérito da profecia, que é uma rápida profecia do versículo, dirigida aos filhos de Esaú, no caso dos edomitas, que moravam na montanha de Seir. Mas explorar desta pergunta algumas verdades que podem ser contextualizadas e aplicadas à nossa vida espiritual. Guarda o que houve de noite. Todos nós sabemos que uma pessoa, quando ele decide ser um agente de segurança e ele passa a trabalhar em função de proporcionar segurança às outras pessoas, é assim que faz um guarda, seja qual for o seu segmento, seja ele um policial militar, seja ele um policial da Polícia Civil, seja um guarda municipal, enfim, qualquer agente de segurança, seja no nível municipal, seja no nível estadual ou federal. Todos têm um propósito, trabalhar em função da segurança, não é? Do bem-estar de outras pessoas. Quando a gente olha para esse aspecto, a gente vai ver dentro da Bíblia alguns paralelos que são traçados entre aqueles que executam um trabalho de segurança com também os atalaias de Deus, ou os homens de Deus. A palavra atalaia quer dizer aqueles que devem estar vigilantes para exercer a profissão. E é sobre isso que eu quero falar, sobre algumas considerações acerca de um guarda enquanto agente de segurança. O que um guarda precisa ter, não é? Em muita responsabilidade para que ele exerça bem o seu papel. Eu quero destacar aqui pelo menos 4 verdades que penso que podem ser perfeitamente contextualizadas na nossa vida. Então, redobre a sua atenção, dê atenção a esse texto, porque é possível que você seja edificado e aprenda algumas verdades espirituais dentro do que queremos falar. Primeira coisa, um guarda, para exercer o seu papel, ele não pode dormir em serviço. Essa é a primeira coisa que eu quero destacar. Como é que um agente de segurança que está em um determinado lugar para proporcionar segurança pode dormir? Não pode. Porque se ele dormir, isso vai contrapor a sua função, o seu papel que ele está ali para exercer. Imagina um guarda que está em um determinado lugar para proporcionar segurança para o bem próprio, seja municipal, seja estadual ou federal, e, acima de tudo, propor segurança e proporcionar segurança às pessoas.
Então, um guarda não pode dormir em serviço. Uma das coisas que a gente precisa discutir dentro da palavra é justamente sobre o aspecto espiritual. Como é que eu posso aprender alguma coisa dentro desse versículo e com essa primeira colocação aqui, essa primeira consideração? A Bíblia fala que nós, enquanto servos de Deus, precisamos ser muito vigilantes. A vigilância é algo muito importante na nossa vida. Aliás, há 3 palavras na Bíblia que elas aparecem juntas, Jesus disse isso, quem registrou foi Lucas, dizendo assim, olhai, vigiai e orai. Veja a ordem, olhar, vigiar e orar. Por que essas 3 palavras são muito importantes nesse contexto? Porque quando você é uma pessoa atenciosa, você está sempre olhando à volta o que está acontecendo, você evitará problemas maiores. Seguido disso, quando você é vigilante, quando você aprende a ser vigilante, dificilmente você vai ser surpreendido. A vigilância é uma das virtudes dentro da Bíblia que todos nós temos que ter. Então, olhar e vigiar é algo muito importante. E o próprio Jesus, quando está falando sobre isso, ele nos ensina, ele mostra que nós devemos olhar, vigiar e orar. Eu conheço algumas pessoas que até oram. Eles têm lá o seu momento de oração. Buscam a Deus, conversa com Deus, tira lá um momento de oração. Só que ele não sabe vigiar. Ele não é vigilante. E às vezes, o que ele constrói de joelho, ele destrói por falta de vigilância. Porque nós temos um inimigo que vai estar o tempo todo querendo nos surpreender, não é? Usando do elemento surpresa. E quando é que eu consigo vencer o elemento surpresa? Quando eu sou vigilante. Quando eu aprendo a vigiar. A vigilância é algo muito importante que está associado a esse aspecto de que um guarda não pode dormir em serviço. Não pode. Eu não posso dormir em serviço porque senão o ladrão vai chegar, vai me surpreender e eu coloco em risco inclusive a minha integridade, não só de outras pessoas ou de um bem municipal, um próprio municipal, que eu estou ali ganhando, inclusive, para guardar. Então, é importante que você tenha em mente que, como servo de Deus, nós não podemos dormir em serviço. Vamos fazer um momento, não é, de intervalo comercial e, na sequência, nós vamos continuar tentando responder essa pergunta. Guarda o que houve de noite? Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos desenvolvendo um tema que é baseado numa pergunta que está em Isaías capítulo 21, versículo 11, que diz: guarda o que houve de noite. Nós estamos tentando traçar aqui um paralelo entre as atividades de um agente de segurança com uma atalaia de Deus, como um mensageiro de Deus, como um servo de Deus. Veja que eu iniciei
a mensagem, depois encerrei o primeiro bloco dizendo que um guarda não pode dormir em serviço. Ele não pode dormir em serviço, porque ele corre riscos, e não só corre risco, como coloca também risco a quem ele está ali para proteger. Mas dentro dessa linha, veja o que Jesus nos ensina no capítulo 21 de Mateus, versículo 33, quando ele conta uma parábola, ele fala da parábola dos lavradores maus. Veja só, ouvi ainda outra parábola de Jesus dizendo, houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circundou-a de um valado, construiu nela um lugar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. Então, essa parábola Jesus contou e ele tinha um objetivo. O que eu gostaria de exaurir daqui é justamente o aspecto de que ele plantou uma vinha e colocou ali todas as condições necessárias para dar segurança a essa vinha. E a vinha, dentro da Bíblia, ela simboliza o povo de Deus. Simboliza a comunidade de Deus. E ali ele construiu elementos para proteger. Plantou a vinha, circundou-a de um valado, isso para trazer proteção a ela, construiu nela um lagar para na hora de também fazer a colheita estar apropriada, e também edificou uma torre. Para que torre? A torre era para que o atalaia ficasse ali a observar a vinha, para que ela não fosse, de alguma forma, prejudicada, seja por um animal, seja por qualquer pessoa que viesse ali para roubar os frutos daquela vinha. Isso, existe aqui algumas verdades espirituais. Eu, enquanto homem de Deus, também preciso ser um atalaia. E para eu ser um atalaia, eu preciso estar o quê? Acordado. E o Velho Testamento mostra algumas experiências nesse aspecto, mas principalmente o Novo Testamento, a gente vai encontrar vários textos onde Deus está nos estimulando a nós não dormirmos em serviço. Há um texto que Paulo escreve aos Romanos que diz que é hora de despertarmos do sono. Por quê? Porque a nossa salvação está muito mais perto de nós de quando aceitamos a nossa fé. Quando você dorme, você perde a noção de perigo. Quando você dorme, você não consegue proteger, você não consegue nem se autoproteger e nem os demais. Então Deus quer lhe fazer essa pergunta. Guarda, o que houve de noite? Essa pergunta, ela leva a mim a seguinte afirmação. Pode ter certeza que alguma coisa aconteceu esta noite, justamente no sentido de perda, porque o guarda estava dormindo. E aí? Esse sono aqui, amados, e aqui eu vou contextualizar, não estou falando de sono físico, já no aspecto espiritual, não. Eu estou falando de um sono espiritual. Tem muita gente dormindo espiritual e ele está sendo roubado. Roubado os seus valores, roubada a sua dignidade, roubada a sua família. Quantas pessoas não vigiou e o inimigo entrou sorrateiramente e destruiu o seu casamento, destruiu a sua casa, destruiu a sua alegria, roubou os seus sonhos. Por quê? Porque você não vigiou enquanto atalaia. Vigilância é uma palavra muito importante que nós precisamos praticar. E aqui, esse texto me ensina de que eu não posso abrir mão de vigilância, de ser vigilante em todo o tempo. Para quê? Para eu não ser surpreendido. Essa é a primeira verdade que eu destaco dentro desse texto. Mas vamos considerar um outro aspecto. Se o guarda não pode dormir em serviço, existe um segundo aspecto que eu quero destacar. Qual é? Segundo, um guarda precisa de uma arma. Concorda? Para mim fazer com excelência o meu trabalho, eu preciso de uma arma. Para executar seu trabalho e fazer frente ao inimigo, o guarda precisa estar bem armado.
E aqui eu quero contextualizar. Porque a proposta da mensagem não é dar uma aula de segurança pública. Não, eu apenas estou me utilizando da vida comum de um agente de segurança para ilustrar verdades espirituais. Veja o que a Bíblia nos ensina sobre isso. 2 Coríntios, capítulo de número 10, aqui vai mostrar as armas que nós temos que usar. 2 Coríntios, melhor me expressando, capítulo de número 10. Eu localizo aqui o versículo e leio para você. 10, versículo 4, diz assim, ó, Paulo falando, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Olha o que Paulo está dizendo. As armas da nossa milícia não são carnais. Não é o revólver, não é a faca, não é uma tonfa, um cacetete, não. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Eu tenho que fazer mais um intervalo comercial. E no último bloco eu quero encerrar essa mensagem fazendo aqui mais algumas considerações. 1 minuto só e nós já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé, estamos compartilhando uma mensagem cujo tema é uma pergunta. Guarda, o que houve de noite? E eu encerrei o segundo bloco dizendo justamente que um guarda precisa de uma arma. E eu li 2 Coríntios 10, versículo 4, dizendo que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas para a destruição das fortalezas. Que armas seriam essas? Está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10, a armadura de um cristão. Lá fala de escudo, o escudo da fé, que é uma arma de defesa, não é? Tendo o capacete da salvação, o capacete também é um instrumento de defesa, não é? O capacete da salvação, não é? A espada do Espírito, lá também fala de couraça, que é uma peça que protege os órgãos vitais de um policial, não é, de um guarda, de um agente de segurança. Para quê? Para que os seus órgãos vitais sejam protegidos. E se viesse ferir, pelo menos os órgãos vitais estão protegidos. E aqui, amados, você precisa saber que como é que eu venço essa batalha, como é que eu venço o inimigo? Eu venço usando a arma da fé, não é? O capacete da salvação. Eu venço usando a couraça da justiça. Quando eu procuro vivenciar isso, quando eu uso uma arma que serve tanto para defesa quanto para ataque, chamada espada do Espírito. Lá está escrito. O que é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, lá está escrito. Então, se você quer vencer, use essas armas. O guarda precisa de arma. Mas existe um terceiro aspecto e um quarto que eu já quero resumir aqui para a gente concluir. Quais são os dois elementos que eu gostaria de ressaltar para a gente conseguir concluir a mensagem? Terceiro aspecto, o guarda precisa ter domínio sobre o medo. Isso. Imagina um guarda medroso. Não pode ser guarda, não pode ser um agente de segurança.
Imagine um guarda medroso. Muito embora devamos ser prudentes em tudo, não podemos ser medrosos. E 1 Timóteo, capítulo 1 e 7, lá diz: Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, mas nos deu espírito de amor, poder e moderação. É isso. Então você não pode ser medroso. Tem muitas pessoas que seus projetos morrem no início, na nascente. Por quê? Porque são medrosas. E o medo não pode realmente estar presente na nossa vida, porque nós somos agentes de Deus. Eu sou um agente de Deus e eu devo fazer o meu trabalho, né? Com cuidado, com vigilância, com precaução, não é? Eu não posso ser imprudente, mas também não posso ser medroso. E para concluir, um guarda precisa ser preparado emocionalmente para fortes emoções. Sabia? Um agente de segurança precisa ser preparado emocionalmente para fortes emoções. A qualquer momento, precisamos ser solicitados, poderemos ser solicitados para participar das mais improváveis situações, que irá nos requerer preparo não só espiritual, mas também emocional. Não é? E Paulo, ele vai nos ensinar sobre esse preparo emocional e espiritual. Ele, em Filipenses, fala que em tudo ele foi instruído e ele aprendeu a viver das mais variadas situações. Ele sabe estar abatido, ele sabe viver, não é, na abundância, ele sabe passar por provas, ele sabe ser forçado a fortes emoções e sabe manter a serenidade. Então Deus está querendo com isso nos ensinar que nós precisamos ser fortes, corajosos, determinados. Meu amado, você que está me ouvindo, essa programação, Deus está querendo que você saia dessa postura de uma pessoa que não se preocupa com a vigilância. Cuidado, olha o que está à sua volta, esteja atento, não deixe o inimigo armar situações de armadilha para você e você cair igual um pato, igual um pássaro numa armadilha. Não é? Não, a Bíblia diz que nós temos que ser vigilantes. A vigilância é uma das virtudes que nós temos que ter. E o resumo dessa mensagem é justamente nessa palavra, vigilância. Vigia, meu irmão. Não seja imprudente. Não procure viver de qualquer forma ou não aceite viver de qualquer forma. Por quê? Porque o inimigo não está brincando. Não, ele não brinca em serviço. Ele trabalha dioturnamente com o propósito de matar, roubar e destruir. E eu, enquanto agente de segurança de Deus, eu tenho que fazer a minha parte para me proteger, mas também preciso fazer com que a vigilância leve-me a não só viver o fato, mas também despertar. E é o que eu estou tentando fazer aqui, despertar você. Eu quero que você olhe à sua volta. Dê uma olhada à sua volta o que tem acontecido. Você não percebe que o inimigo tem armado ciladas para você? Você não percebe que o inimigo tem criado situações? Daqui a pouco você vai ser sugerida essa pergunta para você. Guarda, o que houve de noite? E talvez você vai dizer, não sei. Por quê? Porque estava dormindo espiritualmente. Quantas vezes o inimigo chega, rouba os nossos bens, sejam eles materiais, sejam eles espirituais e até emocionais. Por quê? Porque faltou prudência do atalaia, do guarda, que aqui usando a linguagem de figura, é um homem que está a serviço do reino de Deus. Essa é a mensagem que eu deixo para você. Vamos orar, vamos pedir para Jesus nos ajudar a ter essas qualidades de um verdadeiro soldado de Jesus Cristo. Que nós sejamos agentes do reino de Deus, a serviço dele aqui na terra. Essa é a mensagem. Vamos falar com o Pai. Senhor, nós estamos nesse momento nos introduzindo à Tua presença em oração. Tu sabes, meu Pai, que a nossa milícia aqui na terra, ela não pode, em momento algum, faltar-nos a atenção. Eu estou batalhando,
E eu preciso, à semelhança de um guarda, de um agente de segurança, ser uma pessoa que possua qualificações adequadas para o exercício da minha função. Ajuda-me. Ajuda o irmão que está orando comigo. Permita, Senhor, que nós estejamos atentos, acordados, vigilantes. Permita, Senhor, que o medo seja afastado da nossa vida, que nós sejamos, sim, prudentes, mas nunca medrosos. Senhor, me ajude a ser, acima de tudo, uma pessoa atenciosa em tudo aquilo que está à minha volta. Ajuda o meu irmão, ajude a minha irmã, especialmente esse que tem sido vítima de Satanás, para que ele possa abrir os olhos e possa cuidar um pouquinho mais da sua própria vida. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé e a nossa expectativa é que você seja um soldado de Cristo e que você possa, de fato, não só se proteger, como também proteger aqueles que estão à sua volta. Você pode fazer isso. Que Deus possa nos ajudar enquanto soldados de Jesus Cristo. Me despeço de vocês, desejando a todos uma semana maravilhosa, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Lembre-se sempre, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.